A tragédia amaldiçoada. 13 anos depois, a morta retorna para exigir o que é seu. Horror receptivo. A noite estava pesada e densa. Ana caminhava por uma rua deserta que parecia coberta por um manto de sombras, e a cada passo que dava, um arrepio gelado subia pela sua espinha. Desde que Melissa havia desaparecido, 13 anos atrás, aquela rua se tornara um labirinto de pesadelos. Mas naquela noite, algo estava diferente. Ao desviar para o lado do hospital abandonado, Ana sentiu uma presença maligna. Os sussurros do passado ecoavam em sua mente. Ana, ela ouviu, mas a voz era mais um grito sem som. Sussurros familiares falavam de lendas de almas perdidas, mas ela não queria acreditar. No entanto, flashes de uma figura conhecida a deixaram paralisada. A imagem de sua irmã, com o rosto pálido e os olhos arregalados, parecia gritar por socorro. Ana acelerou o passo, o coração acelerado e a respiração ofegante. Era como se cada esquina tivesse um lobo à espreita, cada sombra nos muros a observando. Os 13 anos de medo tornaram-se mais um pesadelo. Ela imaginou a sua irmã, ainda perdida, vagando por entre os ecos da cidade. O que seria do seu espírito? O que a conexão entre elas significava? Como se o universo estivesse conspirando contra ela, Ana notou algo estranho ao chegar em casa. Um envelope amassado na porta. O coração dela disparou. O que era aquilo? Sem pensar duas vezes, segurou o envelope com mãos trêmulas e o abriu. Não havia palavras, apenas fotos antigas de Melissa recortadas de revistas. O pavor a envolveu. A presença estava em todo lugar, algo visível e invisível, fazendo o ar ficar mais denso. Ana se sentia sufocada. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No silêncio da casa, ela ouviu um arranhar sutil na parede. O clima ficou mais pesado. O passado começou a se manifestar em formas. Objetos mudaram de lugar, memórias se tornaram diáfanas, e a sombra de Dona Elvira, sua mãe, se tornava cada vez mais opressiva. O que ela estava escondendo? O que mais Ana não sabia? Quando finalmente decidiu confrontar a mãe, Elvira gelou. Revelações horríveis estavam prestes a surgir. Palavras que jamais deveriam ser ditas pairavam o mar, como uma tempestade pronta para eclodir. Ana estava prestes a descobrir a verdade. Era como se uma névoa tivesse se dissipado, revelando um abismo de segredos. O sentido de segurança que sempre teve na casa se quebrou. Olhando para a caixa velha, ela percebeu que a resposta que precisava estava ali, escondida debaixo do peso da culpa e do trauma. E em um instante de clareza, soube que a busca por justiça não era apenas sua. Era a solidão de Melissa que clamava, e o eco de sua voz a perseguia, exigindo mais do que Ana poderia imaginar. Um novo medo se instalou em seu coração. O que ela estava prestes a descobrir poderia mudar tudo, e talvez não houvesse como voltar atrás. A caixa velha tinha um aspecto desgastado, suas quinas eram ferrugentas, e o cheiro de madeira mofada invadia as narinas de Ana. Ela se abaixou lentamente e tocou a superfície áspera, sentindo a energia pesada que emanava dela. O que estaria dentro? Algo que poderia esclarecer a dor acumulada por anos, ou mais segredos que preferiria não revelar. Com as mãos tremendo, ela começou a abrir a tampa. Os olhos de Ana brilharam ao ver objetos cobertos por uma camada de poeira, cada um carregando uma peça da história de sua família. Fotografias amareladas, brinquedos de infância, até mesmo cartas que pareciam muito antigas. Mas no fundo da caixa, uma boneca de porcelana se destacava, com um sorriso sinistro e olhos que pareciam segui-la. Ana sentiu um nó na garganta, reconhecendo a boneca como um presente de Melissa. "O que você estava fazendo lá?" sussurrou para si mesma. Só quando ergueu a boneca, um frio intenso tomou conta do ambiente. A luz do corredor piscou,
como se um alerta estivesse ecoando na casa. A respiração de Ana tornou-se mais pesada. Ela sentiu que estava sendo observada. Olhando para trás, encontrou sua mãe, Dona Elvira, parada na porta do quarto, com uma expressão que misturava medo e determinação. Ana, você não deveria mexer nessa caixa. A voz da mãe tremia, e o eco das palavras reverberou como um aviso. E por que não? O que você está escondendo, mãe? Por favor, me conte. A raiva crescia dentro dela, misturada com uma profunda tristeza. Dona Elvira avançou lentamente, olhos marejados. Aquilo que está enterrado no passado precisa ficar onde está. Não quero que você sofra mais do que já sofreu. A hesitação na voz dela era palpável. Mas eu preciso saber. Melissa está perdida, e eu não vou parar até encontrar a verdade, gritou Ana, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. Nesse instante, um estalo ressoou pelo corredor. A porta da casa se fechou violentamente, fazendo a luz piscar ainda mais. A boneca em sua mão parecia vibrar, o riso frio dela ecoando como um sussurro nas paredes. Ana percebeu que não estava sozinha. Algo antigo e maligno estava despertando. Você quer saber a verdade? Então escute. Dona Elvira sussurrou, seus olhos agora com uma intensidade serena, mas aterrorizante. Ana sentiu um arrepio ao notar que o ambiente estava mudando. As sombras dançavam como se tivessem vida própria. O ar tornava-se mais denso, à medida que a figura da mãe parecia se distorcer. E então, como se estivesse na fronteira entre a realidade e um pesadelo, ela ouviu algo, uma voz, suave e sussurrante, que a chamava pelo nome. Ana, venha até mim. Desesperada, Ana se virou na direção da parede, onde uma forma nebulosa começava a se materializar. Os olhos de Dona Elvira brilhavam com uma luz estranha, como se sua mãe estivesse sendo consumida por aquela escuridão. O que você fez? Ana gritou. Mas já não tinha certeza se estava se referindo à mãe ou à presença que se aproximava. A boneca, agora em sua mão, parecia rir, uma risada que cortava a alma e fazia o coração de Ana tremer. Ana, já não está mais sozinha. Melissa deseja falar com você. As palavras atravessaram sua mente, e uma verdade aterrorizante a golpeou como um soco no estômago. Talvez a busca pela verdade a tivesse levado a um ponto sem retorno. O que quer que tivesse acontecido naquela fatídica noite, agora estava de volta. Ana precisava decidir rapidamente, seguir aquele chamado insidioso ou confrontar sua mãe, que agora parecia mais um espectro do que a mulher que ela conhecia. O peso da decisão apertava seu peito. Qual seria o preço de descobrir a verdade? E, mais assustador ainda, o que realmente estava esperando por ela na escuridão? Ana sentiu o coração disparar na caixa torácica, como se quisesse saltar para fora. Ponderando entre o sobrenatural chamado que ecoava nos recantos obscuros do seu ser, e a figura fragilizada da mãe diante dela, a tensão roeu cada milímetro de ar em seu pulmão. A presença que se materializava na parede começava a tomar forma. Era como se estar ali à luz falha só amplificasse o horror. Mãe, me diga o que está acontecendo. A urgência em sua voz penetrou a atmosfera pesada do quarto. Dona Elvira hesitou, como se cada palavra estivesse grudada a um pântano de memórias sombrias. Nós fizemos um acordo, Ana. Algo que não deveria ter sido despertado. Seu olhar se desviou, e ela parecia buscar uma saída, um refúgio em meio ao caos. A boneca em sua mão pesava cada vez mais, e Ana percebeu que o sorriso dela havia se transformado em um semblante exorbitante de malícia. Você está sendo chamada, Ana. É hora de decidir, murmurou a boneca, como se tivesse vida. A figura nebulosa cresceu, e Ana finalmente reconheceu os traços. Melissa, sua amiga de infância. Mas algo estava terrivelmente errado. A expressão no rosto da garota era uma mistura de raiva e dor, com olhos que pareciam fundar-se em um abismo sem fim. Por que você me abandonou, Ana? A voz ressoou, como um eco cortante no silêncio angustiante do quarto. Ana vacilou, enquanto um frio esmagador invadia suas entranhas. Eu não sabia. Eu pensei que você estivesse... Começou a dizer, mas foi interrompida. A verdade que você busca não está só em mim, mas em tudo que nossa família esconde. E essa boneca é a chave. A voz dela era agora um sussurro cortante, como lâminas, cada palavra se gravando nas paredes da mente de Ana. Chega! Gritou Dona Elvira, sua voz cortando o ar como um grito de socorro. Não a ouça, Ana. Isso é perigoso.
Mas era tarde demais. O desejo de conhecer a verdade, agora alimentado pelo desespero de uma amizade perdida, era mais forte que qualquer advertência. Ana avançou em direção à forma espectral que flutuava diante dela, sem saber que cada passo encaminhava a uma revelação aterradora. As paredes começaram a pulsar, emergindo de um passado esquecido. Os ecos de risadas infantis se enredavam em lamentos. O chão abaixo dela tremia e o sussurro se intensificava, tornando-se um lamento ensurdecedor que invadia sua mente. Se você me quer de volta, Ana, precisará pagar o preço do que foi perdido e de quem você realmente é. A figura de Melissa se contorceu, olhos ferozes fixados em Ana, antes que a escuridão a engolisse por completo. Dona Elvira tentava puxar Ana para longe, mas a boneca agora emitia uma luz sinistra, emanando pulsos de dor que pareciam prender Ana a um destino incerto. "Você não pode levar o que não lhe pertence", gritou a mãe, as mãos tremendo ao tentar libertar a filha do controle do mal. A atmosfera carregada de tensão aumentava, tornando-se insuportável. O eco da risada da boneca preenchia o ambiente, e Ana percebeu que qualquer tentativa de escapar da verdade agora era inútil. Enraizada no chão, como se a própria casa tivesse levado a decisão. A energia à sua volta começou a mudar. A silhueta de Melissa se dissipou lentamente, mas não sem lançar um último olhar cheio de significado. "Prepare-se, Ana. A verdade está a um passo, e quando você olhar para trás, não haverá como voltar." Nesse momento, tudo girou, e Ana se viu sozinha frente à caixa, a boneca fria em suas mãos. O ambiente silenciou, como se estivesse aguardando por um novo ato. Estaria ela preparada para desvendar o que realmente aconteceu naquela noite fatídica? O peso da escuridão a envolvia, prometendo revelações, dor e talvez a saída de um labirinto sem fim. E assim, uma nova decisão pairava no ar. O chamado se tornara um rugido, clamando para ser atendido. O que realmente havia acontecido com Melissa e quem ou o que animava aquilo tudo? Ana elevou a boneca, sentindo que o momento de confrontar o passado se aproximava a passos largos. Ana sentiu a suavidade do corpo da boneca contra a pele entre seus dedos, mas o que deveria ser conforto se transformou em um terror palpável. No silêncio opressivo do quarto, a luz da boneca começou a pulsar de forma errática. Ela se tornava a única fonte de clareza em um mundo coberto por sombras. "Você está pronta." O murmúrio da boneca soou agora como uma voz própria, estridente, como se fizesse parte da escuridão. A luz que emanava dela desenhou contornos grotescos nos móveis, criando sombras que pareciam dançar para o ritmo de um medo ancestral. Ana hesitou. O desejo de saber a verdade sobre Melissa a atraía, mas o medo da própria boneca a paralisava. "E se essa verdade for o meu fim?" pensou, correndo os olhos pelo quarto e absorvendo a cena cheia de lembranças distorcidas. Dona Elvira, visivelmente sob tensão, tentava se recompor, sua expressão refletindo um luto desesperado. "Ana, escute, você não sabe o que essa boneca representa. Não sabe o que nós fizemos. Para salvar a sua, nós tivemos que fazer um acordo." A voz da mãe se quebrou, as lágrimas escorriam pelo seu rosto como uma chuva de pesadelos. A figura de Melissa, embora dissipado, ainda parecia pairar no ar, moldando o tempo e espaço em uma dança macabra. Dentro de Ana, algo começou a se agitar. Talvez fosse a lembrança de uma amizade verdadeira, ou a dor do arrependimento. "Por favor, mãe, apenas me conte a verdade", pediu Ana, sua voz falhando. Ela segurou a boneca com mais força, como se isso pudesse garantir que estivesse reunindo coragem. A luz uíspe da boneca intensificou, e as risadas distantes de crianças se transformaram em gritos estrangulados. O pesadelo começava a consumir cada um de seus pensamentos. "Se eu contar, pode ser sua condenação. Sinto tudo isso me consumindo, e a energia que nós liberamos ainda está aqui, mais forte que nunca", sua mãe disse em um sussurro, o rosto pálido como um fantasma. Então, como se uma maré invisível estivesse puxando as linhas do destino, Ana resolveu. Sem mais hesitações, apanhou a boneca e declarou: "Se essa é a chave, então irei usá-la." Dona Elvira trocou um olhar de espanto e pânico enquanto Ana a erguia para frente. "Não, Ana, você não sabe o que está fazendo." A voz da mãe ecoava mais uma vez, mas agora parecia distante,
como se ela estivesse se afastando. Mas eu quero saber, gritou Ana, a determinação tomando conta dela. Melissa, estou aqui. Se você está me chamando, venha. Estou pronta. A luz da boneca brilhou com uma intensidade insuportável, embebendo o ambiente em uma aura de expectativa sombria. E foi então que tudo escureceu. A luz ofuscante se transformou em um manto negro que envolveu Ana, sufocando qualquer vestígio de segurança. O mundo ao seu redor desapareceu, deixando-a em um espaço vazio, onde a sensação de peso e dor estava presente em cada respiração. A voz de Melissa ressoou novamente, agora mais forte que nunca. Você quer saber a verdade, Ana? Então prepare-se para a sua própria história e para o que vem depois. As palavras pareciam rasgar a própria essência de Ana, e um frio profundo penetrou sua alma. Dentro daquela escuridão, imagens começaram a se formar, flutuando como sombras dançantes. Memórias distorcidas, risadas e um eco de dor que a fez sentir-se como se estivesse se afogando. E entre aquelas imagens, Ana viu algo que a fez parar completamente. Uma sombra que se assemelhava a ela, mas de uma maneira que a deixava cheia de terror. O que era aquilo? O que isso significava para sua identidade? E mais importante, ela conseguiria voltar? A escuridão se tornou opressiva, enquanto Ana se perguntava se cada decisão a levaria para a verdade ou a condenação. E assim, mergulhada em um pavor insuportável, ela gritou, implorando que a escuridão a liberasse, sem saber que o verdadeiro terror estava apenas começando. Salvar minha amiga pode custar tudo. O que você realmente é pode ser o seu maior pesadelo. A escuridão parecia pulsar como um ser vivo, envolvendo Ana em um abraço sufocante. O medo reverberava por seu corpo, e ela sentiu a pressão nas têmporas, enquanto as imagens continuavam a flutuar, formando uma tapeçaria aterrorizante de lembranças. Cada riso ecoado, cada rosto conhecido, era agora uma máscara grotesca que a observava com um olhar cru. Você não pode fugir de quem você é, Ana. A voz de Melissa choramingou no espaço escuro, provocando um arrepio na coluna da jovem. Sem saber como, Ana se viu caminhando em meio às sombras. O chão era gelado, como o toque de um cadáver, e com cada passo, a sensação de perda aumentava. Onde você está, Melissa? Gritou, mas suas palavras se perderam na neblina opressiva. Então, como se a própria escuridão tivesse ouvido seu apelo, as imagens se tornaram mais claras, mais realistas. Ana viu-se em uma festa, cercada de amigos, rindo e dançando. Mas em um canto, um chiado a chamou a atenção. A boneca estava lá, observando-a com os olhos vazios, como se estivesse esperando algo. Um frio na barriga surgiu, e uma memória ancestral de um pacto que tinha sido feito começou a se reinventar em sua mente. A voz de sua mãe cortou a escuridão. Ana, você não pode. Quebrar o equilíbrio pode ser fatal. Mas Ana não ouvia. Com tanta força que parecia ferir seus dedos, segurou a boneca. Diga-me o que você quer, Melissa. O que você quer de mim? O desejo por resposta começou a se misturar à culpa, transformando-se em uma tempestade de emoções. Uma luz opaca irrompeu do fundo da escuridão, e Ana deu um passo hesitante em direção a ela. Quando se aproximou, a luz revelou uma cena que fez seu coração parar. Melissa, triste e desolada, na forma de uma criança. Você me esqueceu, Ana. Me deixou para trás. As lágrimas que corriam do rosto da menina agora revelavam uma verdade sombria. Esse mundo é alimentado por seus medos. Ana caiu de joelhos, impotente. O que ela havia feito? Cada escolha, cada indiferença, parecia agora um corte profundo em seu coração. Eu nunca te esqueci. Eu fiz o que era certo. Ela se debateu, mas as sombras cresceram, consumindo cada palavra de esperança. Certo para quem? Você abandonou tudo o que fomos. A pequena Melissa ergueu a mão e um vento gelado atravessou a sala, um sussurro e um grito ao mesmo tempo. Agora você precisa escolher entre a verdade e a condenação. O que você está disposta a perder? Ana encarou a menina. O desejo a contorcia por dentro.
Eu não posso sacrificar você. Sacrifique o que precisa, ou você perderá tudo. A voz se transformou em um eco distorcido, e a boneca em suas mãos começou a vibrar, como se estivesse se preparando para consumir a própria essência de Ana. O espaço escureceu, tornando as vozes indistintas, enquanto uma nova aura de medo enchia o ar. Ana sentiu as sombras se agarrarem a ela, puxando-a para a escuridão mais profunda. Não, eu não vou! Mas a boneca começou a brilhar, intensificando a pressão em seu peito. Em um instante de fraqueza, uma visão de sua amizade com Melissa passou por sua mente, fazendo-a hesitar. Seria esse o preço que ela tinha que pagar? O que era a amizade, senão um sacrifício? Um grito ecoou em sua mente, e o mundo ao seu redor começou a se desfazer. A dor infiltrou-se em cada poro, e Ana soube que a escolha que estava prestes a fazer moldaria seu destino. Quando ela finalmente fez a escolha, o espaço ao seu redor explodiu em luz, e Ana sentiu a energia a envolver, carregando-a para um novo lugar. Mas o que ela não sabia era que sua decisão havia atraído algo muito mais sombrio. E na escuridão, uma risada ecoou. O jogo apenas começou, Ana. Você acha que pode escapar? A luz ao redor de Ana começou a se desfazer lentamente, como um sonho que escorrega entre os dedos. Assim que a escuridão a alcançou novamente, um frio intenso a envolveu, arrepiando sua pele. Seus pulmões pareciam cheios de chumbo, enquanto ela tentava entender o que tinha acabado de fazer. As sombras dançavam ao seu redor, transformando-se em figuras indistintas, de rostos distorcidos, sussurrando segredos que ela não podia entender. Cada palavra incompreensível parecia carregada de culpa, de lembranças que ela preferiria esquecer. Ana se encontrou em um corredor longo e escuro, as paredes úmidas exalando um odor de mofo e decomposição. A boneca estava em sua mão, pulsando como um coração, vibrando com a energia da escolha que fizera. Seu coração acelerou e um pânico primordial a envolveu. O que eu fiz? O que você quer de mim? O eco da sua pergunta soou vazio, quase zombando de sua fragilidade. À sua frente, uma porta de madeira se destacava, adornada com símbolos que pareciam se movimentar, como se estivessem vivos. Ana hesitou, mas a boneca a puxava, uma força invisível a guiando em direção ao portal. Um frio cortante a abraçou quando ela empurrou a porta com relutância. Ao entrar, um cenário grotesco se revelou. Era uma sala ampla, coberta de espelhos quebrados. Cada pedaço refletia uma versão distorcida de Ana, sussurrando verdades ocultas e medos mais profundos. O chão era um mosaico de vidros cortantes, e Ana caminhou com cuidado, cada passo um lembrete da dor que podia causar a si mesma. De repente, a pequena Melissa surgiu de uma das imagens, o olhar fixo e penetrante. Você não pode se esconder, Ana. Você fez uma escolha, e agora vamos brincar de novo. A voz da menina era doce, mas havia um eco de malícia que fazia o estômago de Ana revirar. Ana olhou em volta, tentando entender o que estava acontecendo. Brincar? De que você está falando? Sua voz tremia, e ela se viu encurralada pela própria consciência. Com cada espelho que refletia seu rosto, uma nova lembrança surgia. Cada riso perdido, cada passo em falso. Você fez um pacto, Ana. Lembra-se? A promessa que selou nosso destino. A pequena Melissa esticou a mão, e cada vidro refletiu momentos de sua vida onde ela havia ignorado ou esquecido sua amiga. O sentimento de traição ecoou e Ana caiu ao chão, lágrimas de dor escorrendo pelo rosto. Eu não sabia, eu não pensava assim. A atmosfera começou a se tornar opressiva, a sala girando enquanto vozes de outras crianças surgiam, amigas e amigos de anos passados que agora se tornavam sombras, gritando e chorando, cobrando-a por suas promessas quebradas. Ana sentiu um nó se formar em sua garganta, impotente ao enfrentar a extensão de seu desejo de escapar das memórias de sua amiga. Você precisa entender, Ana. Sua escolha tem consequências e eu estou aqui para lembrar. A boneca nos braços de Ana começou a esquentar,
uma energia pulsante que fazia sua pele queimar. Você quer o quê? Você quer me sacrificar de novo? A angústia se transformou em desespero e a sala se iluminou com uma luz vermelha aterrorizada. Não, não me coloque de volta, Ana gritou, mas a realidade começou a mudar novamente. Os espelhos agora mostravam não apenas seu reflexo, mas também a imagem da boneca, com um sorriso sinistro que amplificava seu medo. Então uma nova porta apareceu, vibrando com uma energia cruel, como se estivesse chamando-a. Ana, entre. É o único caminho para salvar o que resta de sua alma. A tentação a atingiu como um soco, e antes que ela pudesse pensar, avançou em direção ao portal. Mas quando o atravessou, foi como entrar em uma nova prisão, este mundo mais sombrio e tortuoso. Uma verdade lhe surgiu na mente. A escuridão nunca acaba. E ao olhar para trás, viu Melissa agora distante, com a expressão convergente de dor e raiva. Você ainda acha que pode escapar desse destino? A verdadeira escolha está apenas começando, Ana. As risadas ecoaram e a escuridão tomou conta novamente, deixando Ana envolta em um silêncio gelado. O que mais a aguardava naquela nova dimensão? Então, um grito distante cortou o ar e Ana percebeu. Algo havia despertado. Alguém ou algo queria que ela soubesse que suas consequências eram apenas o começo dessa jornada infernal. Ana tropeçou ao atravessar a nova porta, caindo em um chão macio e úmido. Levantou-se rapidamente, ofegante e atordoada. O ambiente era diferente, quase surreal. Uma floresta negra a cercava. Árvores tortuosas se erguiam como garras em busca do céu coberto por nuvens pesadas. O ar estava saturado de um cheiro doce e enjoativo, como se a natureza estivesse podre por dentro. O que é isso? Onde eu estou? As palavras saíram de sua boca como um sussurro aterrorizado. Ao olhar para o lado, percebeu que a boneca estava agora quieta em suas mãos, os olhos escuros a observando, como se esperasse uma ordem. Com um estremecimento, Ana olhou à sua frente. Um caminho de pedras escuras se desenrolava, levando para o fundo da floresta. O eco de risadinhas distantes reverberava entre as árvores, como se a floresta estivesse viva e zombando dela. Ana hesitou, mas um impulso forte a empurrou. Algo dentro dela queria descobrir o que a aguardava ali. Seguiu adiante, cada passo mais difícil que o anterior, o coração martelando no peito enquanto o riso se tornava mais alto e mais opressivo. Olhou ao redor, esperando ver algo familiar, algo que pudesse lhe dar uma pista, mas tudo o que encontrou foram sombras e o sussurrar de arbustos. De repente, um grito gutural a fez parar. Era um som profundo e agonizante, como o lamento de alguém que havia sido abduzido pelo desespero. Ana! O chamado era quase um sussurro, mas encheu a floresta de um peso insuportável. Ela se virou, buscando a origem da voz. Quem está aí? Sua voz tremia, mas a necessidade de respostas a empurrava em frente. Então, uma figura surgiu entre as árvores, uma silhueta esquelética e deformada. À medida que se aproximava, Ana reconheceu o rosto de uma de suas antigas amigas de infância. Era a Beatriz, a menina que tinha desaparecido há anos. Seus olhos estavam ocos e um sorriso macabro se desenhava em seus lábios. Você não deveria ter voltado, Ana. Agora você pertence a nós. A voz de Beatriz soava como um eco distante, e o coração de Ana disparou. Ela queria correr, mas as palavras a prendiam como correntes invisíveis. Beatriz, eu não posso ficar aqui. Eu vim porque preciso do seu perdão. A fala da amiga interrompeu-a, erguendo um dedo magro e acenando, como quem comanda uma orquestra de sombras. Perdão. Você não percebe. O que você fez foi selar seu destino. Não há como escapar. Estamos todas aqui, esperando por você. A floresta começou a tremer, um movimento frenético que ameaçava engoli-la. As árvores pareciam se fechar, criando um corredor apertado, e Ana sentiu pânico. Queria voltar para a luz, para a segurança. Mas a boneca em suas mãos voltou a vibrar, pulsante e quente, como se soubesse que algo maligno estava por vir. Não, eu não pertenço a vocês, Ana gritou, mas a lembrança de cada amiga que deixou para trás estava se transformando em rostos de horror ao seu redor.
Elas não eram mais crianças. Eram sombras de suas versões mais jovens, gritando, chorando, cobrando dela. Venha, Ana. A hora do acerto de contas chegou. O eco de Melissa ressoou no ar. A atmosfera começou a desgrudar, se transformando em um vórtice de sombras que girava ao redor dela. Ana se sentiu presa, como se a escuridão estivesse se espremendo em seu peito. Foi então que ela avistou um clarão no fundo do caminho, algo que parecia ser uma saída. No entanto, algo a paralisou. Uma escolha cruel se apresentava diante dela. O caminho pela floresta, ou a luz que piscava lá no fundo. Qualquer decisão poderia ser fatal. Ana teve certeza de uma coisa: não poderia ficar ali. A dor e a lembrança de seus erros a empurravam para frente, mas o terror e a culpa estavam a puxando de volta. O quanto sua vida estava prestes a mudar. Enquanto a voz de Beatriz se tornava mais insistente, gritando pelo retorno de suas amigas, Ana percebeu que precisava agir. A adrenalina pulsava em suas veias e, sem pensar mais, ela começou a correr na direção da luz. Mas conforme pisava, um sentimento sombrio a envolveu. Se você sair, o que restará de você? A visão de sua amiga desaparecendo em meio às sombras a assombrava. Ana tropeçou e caiu, a boneca rodopiando pelo ar e aterrissando nos seus pés. O que ela faria agora? O próximo movimento poderia significar vida ou extinção. Ana, não fuja de nós. A voz ecoava, e ela sentiu que o verdadeiro horror estava prestes a se revelar. E alucinada, entre a luz e as vozes famintas, ela compreendeu uma verdade aterrorizante. Talvez a única saída fosse o próprio coração da escuridão. Ana respirou fundo, tentando controlar a onda de pânico que a envolvia. O cheiro doce e podre tornava-se insuportável, e o eco das risadas parecia aumentar, criando um pesadelo sonoro ao seu redor. Ela apertou a boneca contra o peito, como se aquele objeto pequeno pudesse protegê-la das sombras que dançavam em sua visão. Você não pode fugir do que fez. A voz de Beatriz se elevou, ressoando como um trovão na floresta emaranhada. A luz à sua frente piscava, quase parecendo chamar por ela, mas ao mesmo tempo, uma parte de Ana gritava que a escuridão tinha um controle mais profundo do que poderia imaginar. A boneca parecia pulsar, como se estivesse viva, vibrando em resposta ao desespero que havia tomado seu ser. Ana levantou-se lentamente, a urgência de uma decisão ardendo dentro dela. Ela poderia se perder completamente nas sombras ou desvendar o que a luz significava. Levou um passo em direção ao brilho, o sutil brilho de uma saída ou um abismo mais profundo. Cada vez que ela afundava os pés no chão macio e úmido, sentia a presença das vozes, o lamento daquelas que não puderam escapar, cercando-a como um manto de desespero. Essa luz não é o que parece, Ana. As palavras de Beatriz estavam agora impregnadas de uma fúria ancestral, e cada sombra que se movia ao redor da garota parecia consolidar sua determinação de não voltar atrás. Nada no escuro te perdoará. Com um grito primal, Ana começou a correr em direção à luz, sua mente uma colisão de memórias. Lembranças de risos, de tardes perdidas, mas também da culpa que lentamente a consumiu ao longo dos anos. A floresta rugia, as árvores pareciam se curvar, tentando bloqueá-la, mas ela perseverou. As risadas aumentaram, ecoando em suas orelhas, tornando-se um coro ensurdecedor que a seguia como uma sombra. Ela não podia olhar para trás. O peso das vozes, tão familiares e tão tragicamente deformadas, tentava arrastá-la, mas algo dentro dela a impelia para a frente. As lembranças das amigas perdidas, todas elas à espera de respostas, de justiça, de um perdão que nunca seria concedido. Finalmente, a luz tornou-se mais intensa, quase ofuscante, como uma porta que se abria para um mundo novo. Ana sentiu as sombras a pressionarem, mas a promessa de liberdade era mais forte. Toda a floresta pareceu tremer com sua decisão, um grito de desespero ecoando nas folhas, enquanto ela se lançava para a luz. E então, ao cruzar a borda, tudo mudou. Ana encontrou-se em um cenário completamente diferente. Não mais uma floresta,
mas um campo vasto coberto de flores brilhantes e apinhado de risos. O céu, azul e claro, não deixava vestígios do terror anterior. Mas logo ela percebeu que as flores dançavam de maneira estranha, como se tivessem vida própria, e as risadas agora eram mais próximas, mais familiares. Bem-vinda de volta, Ana. Uma voz doce e inquietante bateu em seu ouvido. Ana se virou e deu de cara com suas amigas, aquelas que foram deixadas para trás, cada uma com um sorriso que fazia seu coração tremer, mas a lucidez em seus olhos estava perdida. Elas estavam ali, mas não estavam inteiras. Eram ecos distorcidos do que uma vez foram. A sensação de alívio rapidamente foi substituída por um pânico gelado. As flores começaram a se transformar em sombras, e as risadas tornaram-se gritos agudos, preenchendo o espaço com um eco insuportável. Com cada instante, Ana percebeu que a luz não era uma saída, mas uma armadilha. Você não pode escapar do que ainda está por vir. A voz de Beatriz sussurrou ao seu ouvido, enquanto as sombras começavam a se aproximar, lento e determinado. A escuridão se movia com um propósito, e Ana compreendeu finalmente que o verdadeiro horror ainda a aguardava, mais próximo do que nunca. E então, como um relâmpago iluminando o céu noturno, uma nova voz surgiu, gritando seu nome com desespero. Uma escolha cruel ainda estava diante dela. O que realmente aconteceria se ela não conseguisse se libertar de seu passado? O campo de flores tornou-se uma dança macabra, e Ana sentiu o chão sob seus pés começando a ruir. O que mais poderia vir? Ana olhou para suas amigas, mas o que ela via não era conforto, e sim uma grotesca paródia da felicidade. As flores a seu redor agora exalavam um cheiro enjoativo, como se estivessem murchando, e quanto mais a cor intensa das pétalas se aproximava dela, mais ela se sentia tensa. As risadas se tornaram sussurros baixos, palavras cortantes que reverberavam dentro de sua mente, como se as próprias plantas quisessem contar segredos obscuros. Você não deve estar aqui, disse uma de suas amigas, Flávia, mas sua voz soou distante, como se ecoasse de um abismo. Ana começou a recuar, um instinto primal gritando para ela fugir daquele lugar. Mas as sombras se moviam rápido, envolvendo-a como serpentes, e cada passo que ela dava parecia reviver olhares acusadores. Não podemos ir embora, a outra amiga, Luana, sussurrou, com os olhos vazios. Estamos todas aqui para você, Ana. A entonação de sua voz era inquietante, como se estivesse tentando convencê-la de que o pesadelo era a realidade. O chão tremia sob seus pés, e as flores, agora com cores inventadas pela escuridão, se contorciam, formando rostos retorcidos, rindo da agonia de Ana. Você não pode ir, Ana, Beatriz gritou, seu tom mais agressivo, ressoando como um trovão. Você não se livrará tão facilmente. Ana sentiu o coração disparar, seu corpo reagindo de maneira feroz. Culpas de uma vida inteira afloravam em sua mente. Risos que não deveriam ter sido escutados, promessas que não haviam sido cumpridas. A cada dolorosa lembrança, as flores pareciam se aproximar, como se quisessem absorver sua dor. Num momento de desespero, Ana usou a boneca como um talismã, segurando-a na altura do coração. Por favor, me ajude, murmurou, fazendo a pergunta mais sombria que poderia ser feita. A boneca em suas mãos pareceu gelar, e antes que pudesse entender, ela estava sendo puxada para o que parecia ser um redemoinho de flores e sombras. As risadas se transformaram em gritos, e a luz que antes a atraíra agora a cegava, distorcendo a cena diante de seus olhos. Ela lutou, seus pés enterrando-se no solo encharcado, mas a maioria das sombras tinha um objetivo claro: aprisioná-la. E então, em meio ao caos, o silêncio atingiu. Um silêncio profundo. Ana olhou em volta, confusa. Não havia mais risadas, não havia mais sussurros, apenas o som de seu coração palpitando em seu peito acelerado. As sombras recuaram, como se estivessem aguardando algo. O campo de flores moldou-se em um espaço sombrio, diluído em um horizonte nublado. Você realmente achou que a luz poderia te salvar?
A voz de Beatriz ecoou de todas as direções, mas agora era diferente. Tinha um tom de satisfação, como um maestro que comandava um coro de vozes perdidas. Ana deu um passo para trás e caiu. Sombras se aglomeraram ao seu redor, cercando-a lentamente. Ela fervilhava de desespero, perguntando-se se havia alguma maneira de escapar. A boneca, mais fria que nunca, parecia agora uma pedra pesada em suas mãos. Olhe mais de perto, Ana. A voz de Beatriz flutuou no ar. A verdade te libertará ou te destruirá. Ana levantou seu olhar e viu que todas as flores estavam se transformando em rostos angustiados. Eram suas amigas, seus olhares petrificados refletindo dor, desespero, e em um movimento inesperado, ela notou que a boneca começava a brilhar com uma luz própria, uma luz que não era da liberdade, mas da verdade. E naquele instante, Ana entendeu que não se tratava apenas de escapar, mas de encarar o que havia feito. Era hora da confrontação. Mas com isso, o campo começou a tremer violentamente. E agora, Ana? A voz de Beatriz soou, mais próxima a cada segundo. Você tem uma escolha a fazer. O chão se dividia, sombras avasaladoras cercando-a mais apertadamente. O desespero era palpável. O que a verdade realmente custaria? Ana precisava decidir. Então, entre a indecisão e o medo, a boneca brilhou intensamente, e Ana sabia que a resposta estava prestes a ser revelada. Ana estava cercada por um abismo de sombras e ecos de risadas distorcidas. A boneca nas mãos pulsava com uma energia imensa. O campo, antes repleto de flores, agora se tornava um território de horrores. A sensação de tudo desmoronando a envolvia. Ela estava no limite entre luz e escuridão, presa em um pesadelo vivo que prometia a verdade, mas também a destruição. Escolha, Ana! A voz de Beatriz retumbou ao seu redor. Os rostos das amigas perdidas agora se contorciam em expressões de dor e decepção. Você não pode passar para a luz sem enfrentar seu passado. O que você está disposta a sacrificar? Ana sentiu o peso da escolha esmagando-a. Lembranças começaram a jorrar em sua mente, cada uma tão vívida que poderia tocá-las. As tardes no parque, as promessas feitas de sempre estarem juntas, a alegria de uma amizade que se desfez num piscar de olhos. E então, o desaparecimento de Melissa e suas outras amigas, Beatriz inclusa. O que ela havia feito? O que a verdade realmente significava? Se você não se libertar, todas nós permaneceremos presas aqui. As palavras penetraram seu coração como uma punhalada. Ana percebeu que estava entre fazer as pazes com suas amigas ou deixar a escuridão consumi-las para sempre. Ela ergueu a boneca diante de si, buscando pela resposta que tanto desejava. Por favor, me ajude a salvar elas. O brilho da boneca começou a se intensificar e uma luz dourada se espalhou pelo campo, ressignificando o horror em magia. Nesse instante, os rostos ao seu redor mostraram um vislumbre de esperança, mas a escuridão não cedeu. As sombras se agitaram e um eco profundo ameaçou consumir tudo. Ana, o que você realmente deseja? A voz de Beatriz gritava, tornando-se um redemoinha de angústia e exigência. Ana sentiu a essência de suas amigas em perigo. Lembrou-se de todas as promessas feitas. Eu quero que todas nós possamos ser livres, que possamos finalmente descansar. O desespero e a determinação despejaram-se de seu ser. As sombras vacilaram, como se a sinceridade de Ana tivesse força para abalar suas correntes. Um clarão ofuscante irrompeu da boneca, e em um movimento inesperado, Ana lançou-a para o chão. O impacto reverberou pela terra como um trovão, e a magia tomou forma ao redor, espelhando o que havia sido perdido. E então, as sombras começaram a se dissipar. Os rostos que antes estavam torcidos pela dor, agora se tornavam suaves. Uma luz dourada iluminava a Ana enquanto a escuridão ao seu redor implodia em fragmentos como um eco distante. Sim! A voz de Melissa, clara e doce, atravessou o espaço, fazendo Ana vibrar de reconhecimento. Finalmente você entendeu. Uma onda de alegria e alívio a envolveu, enquanto o campo se transformava em um lugar de paz. Flores renasciam em cores vibrantes, risadas de verdade retornaram ao ar,
e as sombras foram completamente dissolvidas. Ana olhou em volta, agora cercada por suas amigas, cada uma finalmente livre de seu artefato de dor. Desculpe por ter demorado. As palavras escaparam de Ana, cheias de emoção, enquanto elas se abraçavam, um círculo de união. Mas havia uma última revelação. Ao fundo, a boneca se despedia em uma explosão de luz, antes de se desfazer em 1000 partículas que levitaram ao céu como pequenas estrelas. Ana soube que, embora a jornada tenha sido aterradora, ela finalmente poderia seguir em frente. As memórias se tornaram um legado, e a busca pela verdade transformou-se em libertação. Assim, um novo dia amanhecia, e Ana sentiu que poderia enfrentar qualquer desafio que surgisse, ciente de que o amor e a verdade sempre prevaleceriam sobre o medo. A escuridão não a controlava mais. A luz agora preenchia sua vida. E ali, entre risos, elas seguiram, não apenas como amigas, mas como almas eternas ligadas por um destino comum, prontas para enfrentar o futuro. Lembre-se, se você também quer continuar a explorar essas histórias sombrias e exatamente como Ana, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas tramas exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que cheguem mais histórias como essa a todos que precisam. Você pode ajudá-los. E não se esqueça de comentar suas reações e teorias sobre o final. Estamos curiosos para saber o que você achou. E compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão e mergulhar no terror e nas reviravoltas da história. Não espere nem mais um segundo. Vamos espalhar a experiência.